Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Nesse quadro, nós trabalhamos conceitos que nós chamamos de integrantes de um vocabulário psicanalítico freudiano. E hoje a gente vai continuar falando de atos falhos, que a gente começou num vídeo anterior. Então, a gente falava sobre o ato falho, que é um discurso bem sucedido, não necessariamente algo falhou na mensagem, mas foi feita uma pequena fenda na linguagem, o inconsciente se professou através dessa fenda. E a gente também tem uma relação dos xixes, com os atos falhos. A gente sabe que os xixes não é propriamente ser cômico, nem fazer uma stand-up comedy. Não é uma ação assim de fazer humor. O xiste é ser espirituoso, Se faz de propósito, por exemplo, a brincadeira com palavras, conscientemente. Isso é um xiste, Se eu não tiver consciência dessa brincadeira com as palavras, é um lapso verbal, portanto está dentro do item das parapraxias. O xiste é uma espécie de gracejo, é uma forma que eu tenho de brincar com a linguagem, com isso, arrancar risos do outro. Por isso o xiste é também um processo social. Eu não consigo fazer xistes comigo mesma, só faz sentido se eu estiver com o outro e se eu endereçar esse xiste ao outro. É algo que causa prazer, tanto a mim quanto ao outro, que é bem próximo daquelas piadas de duplo sentido que a gente conhece, se mede muito mais pelo efeito que causa e tem a ver com repetição e identificação com o outro. Freud, inclusive, lança, na sua obra de 1905, Os Xistes e sua relação com o inconsciente, no capítulo 5, os motivos dos xistes, e os xistes como processo social, ele lança alguns motivos prováveis para o xiste acontecer. Um instinto que pode ser equiparado ao exibicionismo no campo sexual, para substituir o fazer, falar substitui o fazer, e uma conexão e identificação com o outro, porque ninguém faz o xiste apenas para si, enquanto não alcança o outro, permanece algo como que inconclusivo. Dentro desse item de atos falhos, a gente também precisa falar um pouco da intenção por trás deles, Citando novamente as conferências introdutórias à psicanálise de 1916, 1917 de Sigmund Freud, ele vai dizer que o sentido de um processo psíquico nada mais é que a intenção a que esse processo serve e a posição dele numa cadeia psíquica. Então, quais intenções são essas que são capazes de perturbar o indivíduo? Uma intenção precisa rechaçar a outra, e uma vez afetada, ela pode se manifestar. Por exemplo, eu recebo um lanche que o meu namorado traz e eu não quero comê-lo porque eu tenho nojo do molho, por exemplo. Mas, de certo modo, eu não quero desapontá-lo. Então eu digo a ele, melhor a gente enjoar um pouco, quando eu deveria dizer, melhor a gente passear um pouco. Aí o que acontece? Ele estranha, não entende nada, o que enjoo tá fazendo naquela frase, Pergunta se tem algo errado comigo, se tem algo errado com o lanche. Eu me irrito, porque acabei de perceber que eu cometi um lapso verbal e me recrimino por isso, e já tento consertar. Não, eu só quis dizer que eu quero sair com você, e aí já mudo de assunto. Então, essa repressão da intenção de dizer algo é uma condição imprescindível para que o lapso verbal ocorra, senão o inconsciente não precisaria se manifestar, O ato falho também é movido pelo princípio do prazer, a gente já estudou isso aqui, em formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, do funcionamento mental, de 1911, de Sigmund Freud. Ele vai dizer que o princípio do prazer e o princípio da realidade regem o funcionamento psíquico, que o princípio do prazer visa evitar o desprazer e proporcionar o prazer sem entraves ou limites, e o princípio da realidade modifica o primeiro, impondo-lhe restrições e adaptando a realidade externa, Então, são essas duas principais forças que a gente tem. E aí, para finalizar a nossa exposição sobre atos falhos, só preciso fazer um pedido. Cuidado para não enlouquecer, Não entrar numa paranoia combinatória,
na qual a utilização de pequenos indícios ou lapsos podem levar a conclusões equivocadas, né? Cuidado para não usar lapsos verbais identificados como confissões, como se a gente estivesse numa espécie de inquérito policial e fôssemos os investigadores. Tenha calma, né? As parapraxias e os atos falhos são comuns na psicopatologia da vida cotidiana, como diz Freud, e analisáveis dentro do setting terapêutico. Não vá psicanalizar os seus amigos. Então é isso, gente. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista. Esse vídeo foi a continuação sobre atos falhos. Quem quiser pode assistir o vídeo anterior, que está disponível aqui no canal. E até a próxima.